Olá, muito boa tarde. Pentecostes e Dia Mundial do Ambiente. No próximo domingo encontram-se estas duas celebrações, uma fundante do catolicismo e outra determinante para toda a humanidade. E é em torno das duas que hoje apresentamos os textos da Bíblia que vão marcar encontros deste domingo, contando com a presença de Frei Hermínio Araújo, franciscano, que começo por cumprimentar. Muito boa tarde. Obrigado, Frei Hermínio, por estar connosco. Um programa onde comentamos a liturgia de domingo, os textos da Bíblia, sobretudo as circunstâncias em que são proclamados e ouvidos e meditados. E neste domingo, para além da celebração de Pentecostes, que já lá iremos, assinala-se também o Dia Mundial do Ambiente, 50 anos depois dessa primeira conferência de Estocolmo, em 1972, que ditou precisamente que o dia 5 de junho fosse proclamado pela ONU como o Dia Mundial do Ambiente. E o tema dessa altura, que motivou esta celebração, permanece como um tema muito central, que é necessário proclamar muitas vezes para proteger a nossa terra, a nossa casa comum, uma só terra. Exatamente. Muitas vezes o mesmo tema de há 50 anos é o tema de hoje. É o tema de hoje. De agora. Uma boa tarde a todos. É uma vez mais com muita alegria que estou assim convosco a partilhar algumas coisas em que para mim são muito significativas também. Também como franciscano. Também não é? como franciscano. Aliás, exatamente. se calhar, sobretudo como franciscano. Exatamente. Não, e como alguém que bastante atento a algumas destas problemáticas dos dias de hoje, que necessariamente temos que ter um olhar diferente daquilo que às vezes são aqueles olhares mais distraídos, não é? Mais conscientes, mais concentrados, mais centrados naquilo que realmente deve ser o essencial. Por isso é realmente um feliz encontro. É um feliz encontro estas duas circunstâncias, estas duas realidades. E vamos a essa do Dia Mundial do Ambiente. Que urgência é esta de olharmos para a Terra como plano A, não há plano B neste caso, não é? Não há plano B, Portanto, esta ideia de uma só terra, temos uma só terra, que era esse o tema, precisamente, de há 50 anos, o facto de ser um número redondo, podemos dizer, e da ONU voltar a este tema, para dizer que realmente há muitas galáxias, há muitos planetas, mas a Terra é só uma. E a responsabilidade tem que ser aí algo de muito evidente e muito constante e muito, de facto, presente e o envolver o máximo possível a todos, não é? Claro que se a gente fizer um balanço de há 50 anos, deste percurso de 50 anos, felizmente há muita coisa que mudou, não é? Muito de sensibilidade, de responsabilidade ambiental, mas ainda há muita coisa a fazer. Infelizmente também houve uma exploração, se calhar, exponencial dos recursos naturais. Exatamente. Portanto, houve muita coisa que melhorou, mas muita coisa que piorou também. E o equilíbrio aí torna-se difícil. A diferença, 50 anos é muito, não é? Já é bastante tempo, não é? É meio século, não é? E meio século, em termos de revolução de mentalidades, é pouco, não é? Porque as coisas mudam um pouco. Ainda há muita gente que vive completamente, é impressionante, que vive completamente à margem disto, que não quer saber. Que de facto o óbvio, o evidente não tem consciência, não sabe. Terra é só uma, não é? O ser humano pode deixar de existir na Terra. Pode vir a deixar de existir. Agora, a Terra não deixa de existir, não é? Sim. O problema é esse, não é? Aliás, há mesmo quem questione e quem afirme que o que está mais, sobretudo, em causa é o ser humano. É o ser humano. É o ser humano, exatamente. Toda esta problemática, sim. E a Terra continua e o mundo continua, não é? E as galáxias e os planetas continuam. Agora, a espécie humana está ameaçada. Como infelizmente muitas espécies, nestes últimos 50 anos, deixaram de existir. No dia de hoje, deixam de existir. Não é? E isso muitas pessoas não têm consciência disso. Que contributo deu o Papa Francisco, não só para esta revolução de mentalidades, mas para mudanças de comportamentos? Vem na linha já da tradição bíblica, ou pelo menos de uma vertente muito forte da tradição bíblica, porque a leitura da Bíblia às vezes é plural também, e inclusive se acusa a Bíblia de algum desrespeito pela criação, não é? O que nem... Bom, são leituras às vezes, um tanto ou quanto superficiais, mas
Os últimos pontificados estão muito em linha com esta visão de todos, e então o Papa Francisco faz uma grande síntese de todo esse percurso do magistério da Igreja e relança esse debate de uma forma muitíssimo mais elaborada, não é? Portanto, o contributo do Papa Francisco tem sido, não apenas na encíclica Laudato Si, mas a encíclica Fratelli Tutti, que vem nessa linha, muitas outras intervenções. E ele, quando o tema está em cima da mesa, ele não deixa de ter a sua visão e a sua proposta. Com gestos concretos também? Com gestos muito concretos, porque isto, mais do que... E eu julgo que às vezes as coisas não avançam suficientemente porque nós colocamos isto demasiado, às vezes, numa realidade bastante abstrata. E temos que descer muito ao concreto e transmitir muito esta ideia. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Ainda que seja, às vezes tomamos consciência de, mas o que é que eu posso? É tão pouquinho, mas é a tua parte, é a tua parte. Assim como podemos pensar, e faz muito sentido lançar à proposta cristã, e concretamente aos católicos, há uma especificidade cristã, há um modo cristão de estar em toda esta realidade. E o Papa Francisco aponta. E essa especificidade traz também responsabilidade acrescida claro que sim. Aos crentes? Claro que sim, claro que sim. Em primeiro lugar, para eles próprios seguirem esta linha, aprofundarem de facto isto. Eu não deixo de ler, acho que faz sentido esta frase, porque esta frase ajuda-nos a situar muito bem do que é que estamos a falar. É na Laudato Si, no número 12, quando ele, a certa altura, naqueles números 10, 11 e 12, em que fala especificamente de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é o grande inspirador desta encíclica. Está, podemos dizer, em todos os números, mas há 3 ou 4 números de uma forma especial dedicado a ele, e onde o Papa Francisco explica porque é que São Francisco é a referência fundamental. E nesta frase está muito claro, quando ele diz: o mundo é algo mais do que um problema a resolver, é um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. Isto é São Francisco, o Cântico das Criaturas. Ou seja, há facto, a questão ambiental e o desequilíbrio ambiental é um problema. Realmente não deixa de ser problema. E se nós não o enfrentamos, lá está, são espécies que estão ameaçadas. É de facto problema. Mas nós não podemos ver apenas nessa perspectiva. Se nós estamos a construir uma ecologia, por exemplo, do medo. Não é? Ou do egoísmo, porque a gente sabe que o egoísmo não nos leva a lado nenhum bom. Não é? A proposta de São Francisco é completamente diferente, é ver todos os seres da natureza ou da criação, todos os seres criados, ligados a uma fonte, ligados a uma origem, e portanto esta ideia que é tão presente nas páginas dos escritos de Francisco, que é irmão, irmã. Portanto, um irmão a contemplar, a respeitar, a amar. E, portanto, esta atitude contemplativa, que, aliás, o Papa Francisco diz isso muitas vezes, mesmo quando não fala explicitamente das questões ecológicas e ambientais, mesmo quando não está especificamente a falar das problemáticas inerentes à Laudato Si, esta encíclica sobre o cuidado da casa comum, mas quando está, por exemplo, a falar até da oração. A importância de uma atitude contemplativa, isto é fundamental. Às vezes nós centramos demasiado o catolicismo num devocionismo. Mesmo as nossas celebrações, às vezes remetem-nos pouco por uma atitude contemplativa. Ver as coisas de uma forma diferente. No fundo, remete-nos a uma experiência de ser de uma forma diferente para depois disso, para vivermos de uma forma também necessariamente diferente. Portanto, é uma questão de ser. Nós temos que regressar ao ser. É uma das coisas que o Frei Joaquim Cerqueira Gonçalves, que é um franciscano que nestas últimas décadas mais tem aprofundado do ponto de vista filosófico estas problemáticas no nosso país. E a proposta dele é regressar ao ser. Regressar ao ser. Daí também que o próprio Papa Francisco, e nessa inspiração franciscana, coloca este tema do cuidado da casa comum entre o grito dos pobres e o grito da terra. E o grito da terra, exato. Mas também, e é importante que se sublinhe isto, também com um modo de ser. Sim. O cuidado, aliás, há um mito do Higino, de um escritor do primeiro século cristão, de Roma, que compila a tradição da Grécia, mas depois desenvolve esse mito em Roma, o cuidar, que Heidegger, como quisermos, depois até traz para o ser e o tempo, que no fundo nos remete exatamente para esta ideia. O cuidar, ou o cuidado, não são apenas coisas que nós fazemos, tarefas. Não é? Um cuidador não é um tarefeiro, é alguém que
vai redescobrindo cada vez mais uma nova forma de ser diferente e necessariamente depois de fazer, obviamente. Portanto, o cuidar é a nossa forma de ser no mundo, nesta Terra, neste planeta. Temos de avançar nas temáticas deste programa e antes de a análise aos textos da Bíblia, perguntava-lhe, Frei Hermínio, o que celebra a liturgia católica neste domingo de Pentecostes. É a grande festa do Espírito Santo. Nós celebramos, os católicos celebram o Espírito Santo em todos os dias, necessariamente, como celebramos todos os dias a ressurreição, mas neste domingo, de uma forma, podemos dizer, mais centrada, mais consciente e, por isso, mais solene. É a ação, é o celebrar e a tomar consciência que é o Espírito Santo que conduz a Igreja e da Igreja para o mundo também, pela forma como nós vivemos, conduzidos pelo Espírito de Deus. E se quisermos, na linha de facto que estava a terminar de afirmar, falar do Espírito Santo é falar dessa presença do transcendente na nossa vida, no nosso cotidiano? É esse dinamismo criador e recriador do ser e dos seres. Não é? Se quisermos numa linguagem até menos católica, menos religiosa, mais aberta a todos, da espiritualidade, de encontro com o ser, de encontro com os seres. E que João Duns Scoto, um dos filósofos franciscanos dos primeiros tempos, caracterizava como o infinito. Deus, ser infinito. Essas infinitas possibilidades de ser e de viver. Portanto, e isto, numa perspectiva crente, é deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Criador, que é uma das tónicas muito especiais que vale a pena ter presente mesmo na leitura, na partilha, na celebração deste domingo. E vamos desde já ver de que forma é que também nos falam deste Espírito Santo os textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo, e comecemos por ouvir o texto do Evangelho. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Frei Hermínio, neste texto aparece aqui esta presença de Jesus, do Espírito Santo, muito ligado também ao dom da paz. Ao dom da paz, sim. É uma das consequências da ação do Espírito, daqueles que vivem em sintonia com o Espírito, são construtores de paz. E é talvez uma das frases, das expressões que nos dias de hoje mais devemos sublinhar, precisamente nestes tempos tão complexos de guerra, perceber que na experiência bíblica a paz é muito mais do que uma ausência de conflito, uma ausência de guerra, mas é sobretudo definida como presença do Espírito Santo, se quisermos para utilizar esta linguagem, presença da força de Deus, da graça de Deus. E por isso o compromisso crente ainda é mais do que, se calhar, daqueles que não o são, não é? E por isso é que é contraditório um crente estar ao serviço da guerra, não? Estar a construir a guerra. Não faz sentido, não é? Não faz sentido. E, portanto, temos que entrar num processo cada vez mais todos de mudança, de conversão, para nos deixarmos conduzir por esta paz que nos vem de Deus, que é uma paz criadora e recriadora, que está muito ligada a este sopro. Podemos falar deste sopro, porque este sopro é de facto o segredo de todas estas coisas. O texto começa por descrever uma situação de medo. Porquê? Sim. Não estavam a entender muito bem o que é que lhes estava a acontecer, não é? De facto, os critérios humanos, as lógicas humanas, nem sempre estão em sintonia, de facto, com algo, com a surpresa daquilo que é o ressuscitado. Tinha acontecido a morte, não é? Então este é um texto já que nos remete para uma experiência de vida depois da morte, e por isso de ressurreição. É um texto, é uma narrativa de ressurreição. E por isso esta insegurança, porque estavam ainda a viver esses tempos tão difíceis de ter perdido Jesus, não é? E portanto, isto remete-nos ajuda-nos a perceber que o tempo que vivemos, isto é um texto para o tempo que vivemos,
não temos a presença física de Jesus, não é? Mas temos esta presença que nos vem através da ação do Espírito, precisamente. E podemos afirmar também que, de facto, com medo é impossível construir a paz. Exatamente, é impossível mesmo. Desde logo, o medo contraria, no fundo, uma lógica de fraternidade, medo do irmão, medo das pessoas, não é? Medo em relação ao... O medo advém sempre de uma insegurança, não é? Como os discípulos estavam inseguros, de facto, o que é que nos vai acontecer, como é que... E as inseguranças levam ao medo e impossibilitam uma construção da paz. O medo é uma outra perspectiva completamente diferente da confiança, não é? A confiança, o acreditar nas potencialidades do outro, não é? Isto aqui não há Rússia e Ucrânia, não é? Nós temos bem e mal de todos os lados, não é? E temos inseguranças e medos e a necessidade de buscar a paz de todos os lados, não é? Como também quase esta busca de todos os lados também ao mesmo tempo de conflito e de guerra, não é? E portanto, só quando nos elevamos a um patamar diferente é que todas estas coisas podem adquirir um sentido novo, não é? E é o que nos remete para este texto, remete-nos exatamente para aí, lá está, essa paz que é muito mais do que uma ausência de conflito. É marcada sobretudo por esta presença recriadora do ressuscitado, e é o ressuscitado que nos transmite o Espírito. E em que circunstâncias aconteceu precisamente essa transmissão do Espírito, como descreve na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quando se afirma que todos ficaram cheios do Espírito Santo? Bom, aqui o Evangelho fala na tarde daquele dia, o primeiro da semana. Os Atos dos Apóstolos têm um outro ambiente literário. De facto, todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque todos se deixaram conduzir por esta força do alto, por esta força de Deus. Mas eu ainda gostava de evidenciar este aspecto no Evangelho, que é muito importante, Jesus a transmitir o Espírito, mas diz o Evangelista, soprou sobre elas e disse, recebei o Espírito Santo. Este sopro do Evangelho de São João está em linha com o sopro criador do capítulo 2 do livro do Gênesis. São João está aqui a dialogar com esta sensibilidade literária, esta sensibilidade teológica, para dizer que com o Espírito Santo nós estamos perante uma nova criação. E, portanto, temos a primeira criação das origens, no livro do Gênesis, aqui temos umas novas origens. E, portanto, é a partir desta nova criação que nós nos podemos abrir todos, à ação do Espírito Santo, como se diz no livro dos Atos dos Apóstolos, e depois todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar de uma forma completamente diferente. Começaram a falar, podemos dizer, a linguagem da fraternidade, uma lógica fratelli tutti, portanto, uma lógica diferente de vida, não é? De ser, de viver. Portanto, a vida, esta vida contemplativa, este olhar contemplativo, é de podermos captar, para além daquilo que são as primeiras mensagens, a profundidade do ser, ir à essência de nós próprios. E isto é válido para crentes e para não crentes. Os crentes associam com esta linguagem religiosa ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, mas mesmo os não crentes, que fazem inclusivamente exercícios de meditação, de exercícios espirituais, etc., fazem o quê? Para ir ao encontro do ser, da sua realidade mais profunda. E certamente que ao encontrar-se com eles próprios, encontram-se com os outros. E numa linguagem crente, encontram-se com Deus, encontram-se com o Espírito Santo, e aqui podemos pegar em Santo Agostinho, que é mestre dessas coisas. No encontro, no mais íntimo de nós próprios, nós encontramos com o Ser Supremo. Não é? Se esta primeira leitura falava, enfim, de linguagens diferentes que todos proclamavam e entendendo-se, a segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, fala sobretudo em dons diferentes, enfim, em atitudes, em consequências diferentes, permanecendo o Espírito mesmo. Permanecendo o Espírito mesmo, e realidades muito concretas, todos nós fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo, uma só realidade, uma só comunidade, uma só fraternidade, uma só família, uma só sociedade, uma só terra, um só planeta. Esta ideia de estarmos todos não somos muitos, quando os desafios são grandes. Não é?
Isto é, o Espírito Santo é sempre um dinamismo unificador. Na linguagem clássica, concretamente da tradição espiritual cristã, há as célebres 3 vias da experiência espiritual: a via purificativa ou purgativa, a via iluminativa, mas que depois nos levam sobretudo à via unitiva. A via unitiva é a via, sobretudo, é esta dimensão de ser e de viver que nos é garantida essencialmente, não fundamentalmente pelos méritos próprios, mas pela forma como acolhemos o Espírito Santo. E, portanto, formamos um só corpo. E, portanto, através das diversidades, não é? Das diferenças, dos dons, dos contributos de cada um, mas formamos um só corpo quando percebemos e quando colocamos numa perspectiva de unificação. Tudo está interligado, como diz o Papa Francisco na encíclica Laudato Si. E, de facto, são mensagens que desafiam e em muito este cuidar da casa comum, da uma só terra que habitamos. Exatamente. E, sobretudo, que este cuidar seja por nós cada vez mais entendido como uma descoberta de uma forma nova, diferente, cada vez mais consciente e aprofundada de ser. Não de fazer coisas, não é? De fazer coisas. Porque às vezes nós, com as correrias, às vezes até queremos fazer bem, e depois, às vezes, não, mas na redescoberta cada vez mais de um ser novo, depois os atos, as ações são consequentes, vão sendo cada vez mais consequentes. Frei Mineiros, agradeço ter estado aqui a recordar essa urgência do cuidado da nossa terra, através também das mensagens que marcam este domingo, o domingo de Pentecostes na liturgia católica. Muito obrigado. Muito obrigado, eu também. Antes de terminar, recordo os programas que partilhamos consigo na Antena 1, sábado e domingo, pelas 6 horas, que pode depois ouvir a partir do portal da Agência Eclésia. Desejo-lhe uma boa tarde, ótimo fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.